Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, dá uma conferida na sua inscrição para ver se o YouTube não tirou. E se você gostar do vídeo e achar que merece, compartilha que você me ajuda a alcançar mais pessoas. Lembram quando o Randolph Rodrigues disse, isso tem uns 2, 3 dias, de que se Lula não mudar a postura dele, não for mais plural, ele vai perder para o Bolsonaro? Foi uma declaração um tanto quanto estranha, já que Lula, com essa postura ditatorial dele, falando que vai transformar o Brasil numa China, que ele admira a China, que ele vai censurar as redes sociais, regulamentar a grande mídia, colocar o MST dentro do governo como uma espécie de supergoverno, de subgoverno, fazer mais secretarias e ministérios, acabar com o teto de gastos. Tudo isso são declarações dele, e se ele ainda assim lidera as pesquisas, por que será que Randolph Rodrigues está pedindo para ele mudar de postura? Meio estranho, mas isso eu vou deixar por conta de vocês. O que eu quero contar para vocês é: militares, abrem os olhos, porque se ele for eleito, 8 mil militares com cargos comissionados irão para as ruas. Isso sem contar os 45 milhões somente de agência publicitária. Não, a campanha dele não está orçada em 40 milhões. 40 milhões é somente a agência publicitária para limpar a imagem dele. Isso sem contar as declarações dele falando em mapear casa de deputado para ir fazer zona lá na porta da casa dos deputados para tirar a tranquilidade deles. Nós sabemos como essas pessoas agem quando elas querem tirar a tranquilidade dos outros. Gastos com marqueteiro na campanha de Lula podem chegar a 45 milhões. O orçamento apresentado pela agência contratada por decisão do ex-presidente de Franklin Martins, amplia a disputa com Gilmar Tato por controle de comunicação. São 45 milhões para arrumar a imagem do dinheiro público, tá? Esse 45 milhões não vai sair do bolso dele, de vaquinha, não. É do dinheiro público, para tentar arrumar a imagem do cara que lidera as pesquisas. Tá tudo muito estranho. Ou ele lidera as pesquisas, ou ele precisa de uma fortuna para arrumar a imagem dele. Os dois não está casando. Inclusive, ele disse que demitirá 8 mil militares de cargos comissionados. E disse que o motivo não é bravata, e sim de construção. Construção do quê? Construção de um Estado socialista? De um Estado comunista, que na qual esses militares vão atrapalhar? A construção de uma faixa vermelha, como eles gostam de dizer na América Latina, porque o Alberto Fernandes da Argentina não vê a hora do Lula ganhar, isso ele fala abertamente. O que o Alberto Fernandes fez na Argentina? Afundou, transformou num país comunista, estilo Cuba e Venezuela. As pessoas lá estão passando fome. Essa é a construção da fome, do medo, do desespero, da censura, dos campos de concentração, como tem na China. Vocês sabiam que na China eles estão separando as crianças, na sua mais tenra idade, dos seus pais, falando que elas estão com Covid? Pessoal, isso nada mais é do que a técnica de Stalin, que tirava os filhos de suas mães com 2 meses de vida e levava para uma instituição, e lá eles ficavam até os 18 anos sob a educação do Estado, o domínio do Estado. Nada mais do que isso que a China está fazendo. E, claro, perseguição aos cristãos. Exatamente isso que Lula quer. Tanto que ele está falando abertamente em mapear as casas de deputados para as manifestações. Ele disse que é necessário mudar a forma de pressão e incomodar a tranquilidade dos congressistas. Aspas, quando a gente está dentro do plenário, a gente não sabe se está chovendo lá fora, se está caindo canivete aberto, se está caindo granizo. A gente não sabe se estão xingando a gente ou xingando o presidente. Você só vai saber dos atos quando chegar a casa e ligar a televisão, declarou. O deputado tem casa. Se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir a Brasília, que às vezes não resulta em nada,
Se a gente pagasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas para cada desse deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele, eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vir fazer a manifestação em Brasília, declarou Lula, que parabenizou o Otto Alencar pelas suas ofensas e xingamentos à doutora Nise Yamaguchi durante a CPI da pandemia. E aí, pessoal, e aí, deputados, se fosse o Bolsonaro pedindo para que os ativistas fossem à casa de vocês incomodar a sua esposa ou os seus filhos, vocês não percebem que Lula colocou em risco a família de vocês? Está falando, ele falou isso para sindicalistas, está falando para sindicalistas abordar crianças, adolescentes, que a maioria são crianças e adolescentes, que filhos de deputados, para conversar com eles? Vocês não acharam meio temerário? E para quem tem dúvida, segue o vídeo. A cobrar dos deputados as coisas. Porque, Sérgio, daqui para frente nós vamos ter que mudar o jeito de fazer pressão no Congresso Nacional. Eu queria dizer para vocês, com todo carinho, que fazer ato público na frente do Congresso Nacional não move uma pestana de um deputado. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vir fazer a manifestação em Brasília. Se fôssemos nós falando uma coisa dessa, com certeza absoluta, a gente já estaria atrás das grades por declarações antidemocráticas e de ameaça. E, inclusive, o machão aí, que quer ir na casa dos deputados, não vai ao debate da Jovem Pan e ameaça faltar na Globo. Ele diz que escolherá os lugares que ele vai. E por quê? Segundo ele, Jovem Pan é bolsonarista demais. A Globo ainda não pediu desculpas a ele. E eu te digo por quê. Porque ele está com medo de enfrentar as perguntas, enfrentar a verdade. Ele já sabe que Bolsonaro está eleito, que essas pesquisas pagas pelo PT, inclusive, são pesquisas muito caras, gira em torno de milhões, né? Quando me perguntam, por que a direita não faz uma? Porque gira em torno de milhões. A gente não tem a máquina na mão, né, gente? 2, 3 milhões de reais uma pesquisa dessa. Então, ele sabe que essas pesquisas são manipuladas, são controladas, e se ele for nos debates, que a maior audiência hoje é da Jovem Pan, ele termina de se afundar de vez, ele se enterra politicamente. Bom, pessoal, então é isso. Encontro vocês daqui a pouquinho lá no lado B, às 11h15, com o Major Aldri. Um mega beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E para quem quiser mandar presentinho para o Matheus, meu endereço está aqui na caixa de informações, tá bom? Tchau, pessoal.